relacionada, visto que muitas dessas famílias, porque isso aí está praticamente endêmico, né? As pessoas têm cada vez mais sendo mais cobradas, trabalha mais, mais estresse, mais ausência. Aí todo mundo tenta terceirizar a educação do filho, né? O celular virou chupeta, né? E assim, mais na frente, agora falando do que seria o convencional, isso não é só uma prática de pessoas que estão fora da igreja. Eu sei que tem pessoas que estão dentro da igreja também que, infelizmente, se colocam nessa situação. Às vezes, por não querer, não ter paciência de lidar com uma criança. Primeiro, a criança chorou, mete aqui um galinha pintadinha, ou então, né, se for da igreja, uma versão evangélica ali, né? Eu não sei, depois você me atualiza que eu tô por fora da galinha pintadinha evangélica, entendeu? Mas se é que tem, né? Então assim, mas tá muito isso, as pessoas tentam terceirizar a educação da criança, né? Sim. E essa criança crescendo, ela vai se tornar um adulto carente. Sim. Você concordaria também que isso também, de uma certa forma, poderia interferir no filtro de formação familiar? Por exemplo, uma menina ou um garoto que foi muito ali escanteado e tal, e às vezes ele tem uma pessoa... Porque a relação, ela é entendimento, né? Você já está no seu segundo casamento, provavelmente. O primeiro deve ter tido algum tipo de discordância na qual culminou, né, o término, né? E o que se faz, né, justamente assim na igreja é isso. Eu particularmente, eu, apesar de não ser evangélico, como eu te falei, eu sou católico, minha esposa é evangélica, mas eu acredito que o casamento é algo para a vida toda. Sim. Ponto. Sim. Acabou. Sim. Entendeu? Mas esse tipo de situação... Depois eu quero até cumprimentar o pessoal do chat, porque tá bastante gente. Eles aqui eu também. Vou cumprimentar já. Eu vou só terminar minha pergunta aqui. A gente vai falar com vocês. Quem estiver assistindo a live e não estiver conseguindo comentar, por favor, curta a nossa página aí, né? E se inscreva no canal, né? Que o chat vai ser liberado para você. Se não liberar na hora, você só atualiza a página ou entra na live e sai da live e entra de novo, que já vai estar disponível para você participar. Mas eu acredito que tá todo mundo, porque tem muito comentário, então o pessoal tá dando certo, né? Então, assim, essa questão dessa infância, né, meia carente, não pode interferir, de repente, pastor, numa escolha errada do marido ou da esposa, porque, né, a gente sabe que tem personalidades que simplesmente elas se chocam, não tem para onde correr, né? Às vezes um é mais intenso, o outro é menos, então tem, né, às vezes acaba que o desequilíbrio se encontra, né, por não tem que ser logo esse porque não teve na infância, porque na verdade, né, para quem tipo assim, minimamente, né, o que a mulher tem que pedir do marido é que ele tenha tanto carinho quanto o pai dela teve, né? Sim. Sim. Né? E vice-versa, né? A esposa, ela tem que ter um carinho como a mãe, assim, de uma certa... Não, obviamente tem outras coisas que ela vai fazer que a mãe não pode fazer. Então, mas... você entendeu, né? Então, não seria isso um fator de escolhas erradas? De repente, casamentos que não deram certo porque realmente as pessoas não souberam entender, né? A carência fez com que ela tomasse uma decisão errada? Exatamente. Ó, que primeira... pergunta grande, né, pastor? Mas eu entendi. Né? Eu fico bem concentrado para eu captar senão eu me perco também. Não, às vezes eu posso fazer esse rodeio todo assim, né, e falar, e que time você torce? Aí eu saio completamente, né? Entendeu? Acontece, mas por favor, pastor. É assim, a criança, até os 2 anos, a fase dela é sensorial. Então, é a fase da sensação. Então, é tudo que ela sente, ela vai arquivar. Então, por isso que precisa ser muito harmonioso para essa criança até os 2 anos, o ambiente, né, toda a ambiência da casa é sobre afeto, carinho, acolhimento. Então, é por sensação. O olhar do pai, o olhar da mãe, a presença ali o tempo inteiro gera uma segurança na criança. Então, até os 2 anos é fase de sensação. Dos 2 aos 5, 6 anos é a fase da percepção. Então, tudo que ela percebe, ela registra e vai usar na vida adulta. Então, olha o perigo do pai e da mãe fazer a criança perceber uma coisa que não era aquilo. Então, eu preciso ter muito cuidado como pai
e minha esposa ter muito cuidado como mãe, para a gente não fazer com que a pessoa perceba algo que não era aquilo de verdade. E a gente já atendeu N casos em gabinete pastoral, que quando a gente foi olhar lá no fundo, a pessoa estava com raiva de uma coisa que não era para ela estar com raiva, porque ela só percebeu, mas não era aquilo. Você entende? E como? Eu posso dar um exemplo da minha esposa. A minha esposa, quando eu conheci ela, ela tinha 20 anos. Eu tinha 25 anos. Aí a gente se conheceu, namorou e já casou. Tudo muito rápido. E fomos morar junto. Porque eu não estava no Senhor, nem ela. Né? Foi um ano depois de estar com ela que eu me rendi a Cristo. Então, fomos morar junto. Vamos embolar os panos aqui. E aí, ela dizia que tinha ódio do pai. Ela não conseguia falar a palavra pai. Eu falei, mas quem é seu pai? Ela falou, eu não sei. Porque ela conviveu de uma maneira muito ruim com o pai até os 2 anos, 3 anos mais ou menos. E aí, até os 5, ela percebeu quem era o pai pela fala da mãe. E foi a mãe que saiu, que largou o pai. E a mãe que pegou as crianças e saiu. Então, se ela tinha que ter raiva de alguém, era da mãe. Né? Mas não tem que ter raiva de ninguém, né? A gente precisa ensinar as pessoas a isso. É só no sentido de... É só minha retórica. Se tinha que sentir raiva de alguém, era da mãe, pô. Não do pai. A mãe que pegou as meninas saiu e mudou para um lugar longe. E é uma prática comum isso aí, né, pastor? Não falou o endereço para ninguém, que era para o pai não achar mais. O que aconteceu? Ela nutriu, porque até os 6 anos ela percebeu que o pai saía, bebia, tinha outras mulheres. E a mãe passou até os 6 anos da vida dela, na fase da percepção, falando mal do pai. O que aconteceu? Ela percebeu que o pai era um mala, que o pai era ruim, que não sei o quê. Ela nutriu, então, dali em diante, da adolescência para frente, ela começou a nutrir raiva. Ela tinha muita raiva do pai. E aí, quando eu fui para a igreja, tipo assim, a gente passou a morar junto, 1 ano depois eu me converti, e quase 1 ano depois ela se converteu. Começou um processo de trabalhar no coração dela a informação de perdoar o pai. Aí ela converteu, declarou o perdão do pai, pasme, quando ela declarou o perdão do pai, uma pessoa da família quis ir ao culto na igreja que nós estávamos. Eu nem entendi porque estava naquela igreja, porque eu não, assim, não era uma igreja que eu gostaria de estar. Eu já tinha uma concepção sobre as igrejas evangélicas, né? E aquela eu dizia, não vai. E quando eu fui na igreja, uma voz dentro de mim disse, aqui que você vai ficar. E eu amei aquela igreja. E eu fiquei lá 1 ano, amando tudo aquilo, mas eu falava, como assim, gente, muda tudo? Porque o pai dela congregava lá. Você acredita? Rapaz! O pai dela congregava lá. Isto é incrível. Então, quando ela declarou o perdão, falando comigo, né, e Deus cobrou ela nesse tempo, né, por pessoas, pela Bíblia, na oração. Aí vem uns caras dizer que Deus não existe, né? Oh, meu Deus do céu. Não, Deus é incrível, incrível. Ela sempre usava a expressão assim, esse homem, aquele homem, né? Aí, um dia a gente foi orar num sítio, e o dono do sítio era um homem de muita oração. E ela não era para ir, porque eu não tinha entendido o que o pastor tinha dito, que era só homens. Então, quando eu cheguei com ela, peguei uma carona com alguém, nós era pobre, de marré, não tinha nem bike. Eu peguei uma carona, atravessei a cidade, cheguei lá com ela, a pessoa me deixou e foi embora. Eu falei, não, me viro para voltar. Aí, o pastor olha para mim e fala, você trouxe sua mulher? Não, rapaz, é só homem, nós vamos pro mato. Eu falei, pastor, agora já era. Não, e ele era um pastor auxiliar, ele morria de medo do pastor titular, do sênior, né? Aí ele falou, se o pastor fulano souber que você trouxe sua mulher, rapaz, ele vai me disciplinar, não pode. Eu falei, pastor, agora já era, nós vamos. Disciplinar no dicionário do mundo é açoite, essas coisas, né? Você, né? Traduzindo para o mundo normal, né? Aí olha só, fomos para o monte, aí ele deixou ela ir, e o dono do sítio veio até ela e falou assim me manda te dizer o Senhor. Deus tem um chamado com a sua casa, com você e com o seu marido. Você vai ser uma profetisa na minha casa. Mas enquanto você não perdoar esse homem, que era a expressão que ela usava, enquanto você não perdoar esse homem, Deus não abre o céu sobre a sua vida. Ministério, vida, emoção, vai ficar tudo parado. E ela nunca tinha visto aquele homem? Nunca. Aí ela chorou, baixou a cabeça. Aí quando entrou no carro, o pastor falou, irmã, perdoa o irmão Douglas, ele é feinho, ele é bagunçado, mas perdoa ele, não sei o que vocês passaram. Ela falou, não, pastor, não é com ele não.
Já ia sobrar para tu, né? Já ia sobrar para mim. Ela falou, não, pastor, eu já entendi. Deus tem me cobrado muito para perdoar o meu pai. Amém. Ela falou assim, amém, eu aceito o processo. Nossa, foi forte isso aí, hein, cara? Eu aceito forte, o processo. Aí 1 mês depois, ela falou para mim, 1 mês ou 2, não lembro. Ela falou, amor, você acredita que eu acho que eu perdoei o meu pai? Eu consigo falar pai. Se eu visse ele na rua, se eu descobrisse quem é meu pai, eu daria um abraço nele. Naquela semana ela disse isso, um familiar que ficava com muita raiva quando a gente convidava para ir para a igreja. Por quê? Porque assim, ela tinha um preconceito porque ela era católica, franciscana, usava roupa nas procissões. E às vezes a gente não chama para dizer assim, tua igreja está errada e a minha está certa. Poxa, gente, é um lugar bom, eu gosto dali, eu sinto a presença de Deus. A gente chamava todo mundo, amigo, família. Uhum. Então eu falava assim, fulano, vamos lá na igreja, domingo. Eu tenho minha religião. Você acha que a sua religião é a melhor? Aí soltava os cachorros, falava, calma, não é isso não. Queria que você viesse com a gente lá. Calma aí, jovem, né? Rapaz, foi uma loucura. Aí essa pessoa, uma tia dela, que hoje é evangélica, né? Congrega em uma outra igreja. Ela falou lá, chegou lá em casa falando, que dia tem culto na sua igreja? Amanhã. Que horas? Tal hora. Que horas vocês pegam um ônibus? Tal hora. Ela falou, eu venho aqui amanhã, tal hora, vou tomar café de tarde e vou para a igreja com vocês. Aí ela saiu, eu falei, tua tia quer dar golpe, porque ela sempre brigou com a gente que a gente convidou, nem convido mais, né? A tia dela foi. Quando nós chegamos na porta da igreja, a tia dela, meu Deus, Luciana, eu não acredito. Meu Deus, e a Luciana, que foi, tia, que foi? Nós ficamos desesperados na porta da igreja. Ela falou, teu pai tá bem ali, menina. Aí pronto, foi lá, apresentou ela pro pai. Né? Então Deus levou, Deus só deixou ela ir no dia que ela disse, eu perdoo meu pai. Uhum. Entendeu? Então foi um processo. Aí hoje a gente entende a gente entende um pouco sobre essa questão emocional, que a gente entende que ela percebeu e nutriu uma raiva. E o pai não fez nada de errado. Foi a mãe que saiu nesse aspecto, né? Então a ausência paterna, quem causou foi a mãe, né? Exato. E ela defende a mãe e tinha ódio do pai. Hoje ela entende tudo, ressignificou tudo, obviamente, sim, né? Sim. Mas é importante entender que as ações do pai e da mãe, nessas fases de sensação, de percepção, na fase de formatação de imagem, na fase de simbolização, que é até os 18, elas vão gerar a carência afetiva ou não. Exato. Então, às vezes, um pai que chega e fica, tá lá presente, mas o filho fica, pai, calma aí, menino, estou ocupado. A criança pode perceber que ela não tem valor, que o trabalho é mais importante, que o trabalho tem mais valor. Então, ela pode perceber e gerar uma grande carência nela. E ela pode manifestar comportamentos e fazer com que ela tenha funções executivas dela mal programadas por causa disso. Ela faz escolhas erradas na fase adulta. Escolhe pessoas erradas. Sim. Entendeu? Porque ela não foi bem formatada. Por isso é muito importante os pais. Eu falo uma coisa, eu tenho uma percepção de algumas coisas assim, que eu creio que é Deus que me mostra, até tanto para eu ensinar, mas principalmente para eu tratar dentro da minha casa. Porque os meus 2 filhos, o Lucas e o Henrique, né, eu tive a graça de poder criá-los debaixo do ensino de Cristo. Né? E quando eu me converti, aí eu tentei trazer a Jade. E a minha esposa deixava, vê se a mãe dela libera a Jade para morar aqui com a gente, né? E ela vai criar debaixo do mesmo ensino e vai crescer. Mas a Jade tentava vir e não conseguia ficar longe da mãe. Né? E aí ela nunca quis. Então o Lucas e o Henrique, nós formatamos eles debaixo dessa atmosfera de ensino cristão, mas desse conhecimento do que precisa ser dado, né? Para eles serem pessoas plenas. O meu filho de 13 anos, você pode fazer um podcast com ele aqui, ele vai conversar política, futebol, religião. É um moleque fantástico, entendeu? Porque foi formatado com essa nossa percepção, preocupação e principalmente um cuidado. Um dia eu estava lendo a Bíblia, João capítulo 11, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, né? E aí eu vejo assim, um modelo de pai, claro, de pai e de mãe, né? Mas como Jesus não teve mãe, né? Quer dizer, teve a mãe biológica, mas lá no espiritual é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? A Trindade. Então, nesse aspecto, eu digo assim, ele não tem mãe espiritual, né? Teve mãe biológica, óbvio, Maria. É Pai, Filho e Espírito Santo. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, antes de dar a ordem para Lázaro sair, Jesus faz uma oração. E aquela oração, quando eu li, explodiu uma bomba dentro de mim. Ele diz bem assim, Pai, eu te louvo porque o Senhor me ouve.
Eu te louvo porque o Senhor sempre me ouve. Aquilo explodiu uma bomba dentro de mim. Falei, cara, olha porque Jesus foi o melhor filho da terra. Porque Jesus foi filho de uma mãe solteira, você concorda? Uhum. José não participou. Assim, José não participou, ele morreu antes. Foi filho de uma mãe solteira, de uma família disfuncional ou desestruturada. Mas por que ele foi o melhor filho? Porque ele teve o melhor pai. Ele disse, eu te louvo porque o Senhor me ouve. Eu te louvo porque o Senhor sempre me ouve. É um pai que nunca deixou de dar atenção. Verdade. Eu imagino Jesus em qualquer hora da vida se ajoelhando dizendo, pai, o pai, pronto, filho. Sim, pois não? Pronto, filho, pode falar. Não aqueles pais que vai ficar, pai, mãe, calma. Eu não consigo imaginar Deus dizendo assim, calma, eu tô Deus dando um celular para Jesus. Calma, Jesus, pega calma, o celular aqui. Pega essa galinha. Galinha pintadinha. Pega esse querubim aqui. pintadinho aqui. O querubim tem asa, tem bico, tem, né? Pega esse querubim pintadinho aqui e vai brincar. Boa. Não consigo imaginar Deus falando espera para Jesus. Ou dando um artifício, um recurso de distração para ele enquanto ele faz algo mais prioritário. A prioridade do pai tem que ser o filho. Então, quando eu li ele dizendo que tu sempre me ouves, eu falei, olha porque esse cara foi o melhor cara da terra, porque ele teve o melhor pai. Exatamente. Então, quando nós nos dispomos a sermos os melhores pais aos filhos, quando meu filho fala pai, eu vou dizer na hora, oi filho, pode falar filho. Às vezes eu estou escrevendo uma mensagem, aí meu filho fala, pai, eu digo, deixa eu só completar essa frase, senão eu não sei o que eu estou escrevendo, tá filho? Tá bom pai. Aí termino, pode falar filho, já fecho a tela, atenção total. Né? Mas isso não quer dizer que você tem que ser um banana também e dizer sim pra tudo que o moleque fala, né? Com certeza não, porque tem pai aí também, meu Deus do céu, que se tivesse faculdade pra ser banana, meu amigo, o cara já tinha virado um doce, né?